estava toda baseada na parte mais fundamental, né, do que a gente tenha na web, né? Então, nessa aula, vocês vão aprender os conceitos mais básicos, né, e importantes que vocês podem saber sobre a web em si, não necessariamente o desenvolvimento web, né, mas tudo do que diz respeito à web, né? Saber o que é um protocolo, saber o que é um serviço, saber níveis de arquitetura, né? Saber o que é uma seção, o que é um cookie. Então, todos esses conceitos mais básicos e simples, né, que é pertinente para a disciplina, né, e para a vida profissional de vocês, né, no desenvolvimento web, também na parte que for auxiliar web, né, está contido na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui, né, o primeiro slide, é o que é uma arquitetura, né? O que vocês entendem sobre arquitetura? Vamos lá. Esquece arquitetura de web, né? Até porque vocês não sabem. Mas o que vocês entendem de arquitetura, né? Quando vocês escutam essa palavra. Estrutura, certo? Organização. Organização. Deixa eu até botar aqui o slide, o link, para vocês acompanhando, se vocês quiserem. Organização. Então, quando a gente vai montar a arquitetura de uma casa, então a gente modela toda aquela casa, tem toda a parte de disposição dos elementos. Então, quando fala em arquitetura, né, ela tem essa ideia de ter formas, né, igual, por exemplo, ali o Rodrigo falou, estruturas, né. Ele vai desde a parte, pegando o próprio dicionário, né, da gente projetar alguma coisa, né? Se for para de edificações, construir um determinado edifício. Mas nada impede de trocar esse edifício por exemplo, por um software, né? Então, há uma arquitetura de um software. Então, estou construindo aquele software, como aqueles elementos vão estar dispostos, qual é a forma com que eles se comunicam, né? Então, vai nessa linha. Então, vai desde a interligação, né, de cada elemento que está formando aquela aplicação, aquele serviço, aquele objeto que você tenha, certo? Né, até a forma com que ele é construído, né, a forma estrutural dele. Então, sempre quando você escutar essa palavra arquitetura, né, ela tem essa característica, né, de planejar, organizar, interligar, né, tudo, né, para prover algum serviço, algum produto, né, ou algo do gênero. Trazendo para a parte da web, né, o conceito mais básico quando se fala em web é o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor, que nada mais é do que entidades do lado esquerdo aí de vocês que pedem informações, que requisitam informações, que mandam informações, né? Que são os clientes. Então, os clientes, eles são os responsáveis por fazer algumas manipulações, né, na aplicação, preencher formulários, né, requisitar uma determinada página. Então, esses caras, eles sempre estão pedindo informações para alguém, né? Quem é esse alguém? O servidor. Então, o servidor é o cara do lado direito de vocês, tá aí o server. Deixa eu aceitar aqui a Laís, que ele é robusto, né, em termos de processamento, em termos de armazenamento, e é ele quem guarda, né, a aplicação de fato. Então, quando você requisita uma determinada página, você vai atrás de um servidor e esse servidor fornece essa página para você, né? Então é ele quem vai guardar os dados, né?
é ele quem vai guardar as páginas, é ele quem vai guardar as regras de negócio, que nada mais é do que ações, né, de manipulações de dados fornecidos por alguém. Geralmente, esse alguém são os clientes. Então, a gente sempre vai ter essas duas peças, né? Essas duas ligações. Clientes do lado esquerdo e servidores. Clientes toda hora requisitando informações dos servidores. E os servidores toda hora respondendo a esses clientes, né? Essa imagem que ela é interessante pelo simples fato de que eu deixo bem claro que o cliente não necessariamente ele é um navegador, né? O cliente ele pode ser o quê? Um computador, pode ser o quê? Um smartphone, pode ser um laptop, na figura do notebook, pode ser um Raspberry Pi, pode ser qualquer coisa, pode ser um outro sistema, um outro serviço que não tem nada a ver com a parte estrutural, pode ser um software que é um cliente, né? Então, tudo isso daí requisita. Você tem que ter isso na noção, na sua cabeça. E do lado direito, um servidor que ele é robusto o suficiente para responder a simultâneas, né, requisições de N clientes. Então, é por isso que do lado esquerdo eu consigo ter N entidades, né, e do lado direito ter a figura de apenas um servidor, né? A figura de apenas um servidor, isso é mais uma coisa teórica, certo? Por quê? Porque, por exemplo, alguns alunos que estudaram, né, sistemas distribuídos comigo, viu que aqui pode ser um emaranhado de servidores, né, várias peças que se comunicam, né, e se interligam para prover um determinado serviço. Só que aqui ele está se mostrando que como uma coisa única, né, que é justamente a ideia do sistema distribuído. Então eu tenho aqui vários N clientes para um servidor que fornece algum tipo de serviço para mim, certo? Então essa é a grande característica da arquitetura de cliente-servidor. E é nela que a web se baseia, né? Servidores fornecendo informações, clientes pedindo, certo? Alguém manda mensagem. P2P geralmente ele atua como cliente e servidor ao mesmo tempo, né? Um pouco mais complexo do que isso aqui. Então, só para deixar mais claro o que é um servidor, né? Ele é um ambiente, né? Pode ser um equipamento, é um processo. Aqui também na figura da parte física, né? De um equipamento que ele tem um grande poder de processamento e armazenamento. Então, é por isso que ele tem a capacidade de receber N clientes. Então, ele sempre recebe, né, solicitações de clientes. O que são essas requisições? É qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa relacionada a um dado que eu queira, pode ser uma solicitação de guardar algum dado que eu queira. Então, ele sempre recebe, né, dados dos clientes, ações dos clientes e responde esses clientes. Né? Ele sempre vai ter ação de responder. Pode ser com sucesso ou não. Inclusive, tem até aqui um slide para isso. Então, ele sempre vai dar uma resposta. Ah, eu não encontrei, que é o not found, né, o 404. Ah, tá com erro de servidor, erro 500. Ah, o erro tá com 200, então foi um sucesso. Então, ele sempre vai responder, ou com ok ou com falha, né? Então, ele pode prestar serviços distribuídos, né? Que é a ideia de que eu posso ter N servidores aí agrupados, mas na figura de apenas um cara único se mostrando para os clientes, né? E como eu falei, ele atende a múltiplos clientes ao mesmo tempo, né? Então, simultaneamente, ele tem essa capacidade, claramente ele vai ter que ter N processadores, para poder atender a esses N clientes ao mesmo tempo, né? Porque cada thread vai receber um determinado cliente e vai fazer uma ação com ele. O cliente é qualquer coisa que solicita, né? Então, um microcomputador, um smartphone, um tablet, uma outra aplicação, né? Então, ele é o responsável por tanto iniciar uma determinada conversa com o servidor, como também ele é o responsável por terminar essa conversa com o servidor. Então, ele abre a conexão e fecha. E o que ele faz nesse servidor? Ele coleta, né, solicita serviços. Então, ele nunca vai no servidor para não fazer nada, né?
ele quer alguma resposta, ou ele quer mandar alguma coisa. Então, nos servidores vão ter serviços. Cada serviço a gente vai ver que é mapeado por uma determinada porta. Então, pode ser, por exemplo, um serviço de banco de dados, pode ser um serviço, por exemplo, que consulta informações meteorológicas, pode ser um serviço que, por exemplo, consulta dados do cigarro, qualquer coisa. Então, um serviço pode até ser encarado como um fornecedor de informações, pode ser assim dizer, entendeu? Então, ele pode tanto coletar informações para fazer alguma ação, como também apenas só responder para um determinado requisição. O cliente, pessoal, ele não tem, né, a capacidade de se comunicar com outros clientes, certo? Então, a única ideia é que ele sabe o endereço do servidor, e a partir de que ele sabe o endereço do servidor, ele pode ir coletar, requisitar informações. Então, eles não se comunicam entre si, certo? Então, ele é o responsável por receber e enviar dados, né, com o usuário. Então, o usuário que está interagindo com aquela máquina. Então, ele é o meio com que o usuário consegue estar, né, conversando. E torna a rede transparente para o usuário. Por quê? Porque o usuário ele não precisa saber o endereço da Google, né? Quem precisa saber o endereço da Google é o determinado navegador que conversa lá com o DNS e sabe o endereço. Ou então, por exemplo, uma determinada aplicação que eu estou consultando e sabe o endereço por meio lá também do DNS. Então, o cliente ele tem esse papel de consultar tudo para o usuário é a pessoa mesmo que está interagindo com a tua aplicação cliente, né? E ela faz o que tem que fazer. Então, para o usuário é totalmente transparente o que está acontecendo ali. Você não sabe o que ele está fazendo ali por debaixo dos panos, né? Esse é um programa de web ou qualquer coisa que seja que está a partir das suas ações de cliques, preencher formulários, o que for, fazendo alguma coisa. Então, para você, tanto faz o que ele está fazendo ali por debaixo dos panos. Você só quer o quê? Por exemplo, entrar no Facebook, botar uma postagem lá, botar uma foto, marcar alguém e pronto. O que ele está fazendo ali por debaixo dos panos para fazer aquilo ali, para você é indiferente. Você só quer o quê? Fazer uma postagem. Então, o cliente também ele tem essa capacidade. Certo? Ficou claro aí a ideia do cliente e do servidor? Certo. Então, vamos lá. Então, agora a gente entra na ideia das arquiteturas, né, para essa ideia do cliente-servidor. Os primórdios, né, das aplicações web, né, elas têm a característica de ter duas camadas, né? O que são essas duas camadas? A camada tá até meio óbvio aqui na figura, né? A parte de baixo seria uma camada e a de cima uma outra camada. Então, a gente teria N computadores, certo? E aqui um servidor. Nesse servidor, ele tem a única exclusiva ação de guardar dados. Né? Está até o nome dele aqui, banco de dados. E onde é que está, de fato, a aplicação? Né? Dentro do cliente. Então, tanto a parte visual, como a parte de regra de negócio, a parte de manipulação de entradas, está no cliente. Então, os primórdios aí da web tinha essa configuração, certo? Se eu quero me comunicar, né, um cliente com determinado dado que tem aqui no meu banco, né, as aplicações elas estavam todas contidas de fato aqui no cliente. Então, é até um dos problemas que tem, que a gente vai ver aqui nos slides, que se, por exemplo, alterar uma determinada versão da minha aplicação, né, eu teria que alterar as versões em todas as minhas máquinas. Por quê? Porque senão ia ficar em não conformidade com as demais. Então, é uma das grandes problemáticas dessas duas camadas. Os dados, beleza, os dados estão centralizados aqui, mas a aplicação está dentro do próprio computador, né? Então, foi ela quem deu início à implantação do modelo cliente-servidor, né? E o cliente com a apresentação, que é a parte visual,
E lógica de negócio, regra de negócio, que é a parte lógica, né, de manipular dados que são de entrada. Então, quais são as características, né? Dada uma nova versão do programa, a gente tem que atualizar todos os clientes com as novas versões, como eu falei. Então, é necessário que, por exemplo, se eu sou um programador daquele tempo, lá das duas camadas, pegar a nova versão que eu criei da minha aplicação, instalar na primeira máquina, instalar na segunda, instalar na terceira, instalar na quarta e nas 1 milhão de máquinas que tiver. Isso se torna totalmente inviável, né? Não escalável. Então é por isso que a evolução dessas arquiteturas foram empenhadas. Então, o grande problema das duas camadas é esse. Por quê? Os dados estão sendo centralizados e a aplicação, tanto a apresentação como regra de negócio, está presa ao cliente. Na arquitetura de três camadas, a gente já tem uma abstração das regras de negócio, né? Então, o que eu tenho aqui? Quando é a parte de manipulações, os dados eles vão vir dos clientes, mas as operações lógicas que são feitas, né, as operações, as customizações, as funções que são empregadas, são todas feitas pelo servidor de aplicação. Então, eu tenho um carinha aqui a mais, né, do lado do servidor, além do banco de dados, que trabalha única e exclusivamente com a parte de regra de negócio, certo? Então, a apresentação ainda continua aqui no meu cliente. Então, resolvi um problema, que é a regra de negócio, ela veio para um carinha aqui, separado. Então, se eu faço alguma modificação, mando o CPF, esse cara aqui sabe como trabalhar com ele, por exemplo, consultar no banco. Só que, por exemplo, a parte gráfica dele ainda não está resolvido. Por quê? Porque está todo no cliente. Então, se eu alterar a parte gráfica de apresentação, ainda não está resolvido, eu vou ter que alterar nesse cliente, nesse cliente, nesse cliente, nesse cliente, e nos N clientes que eu tiver, né? Então, ainda é um problema da arquitetura de três camadas, né? Então, regra de negócio, como eu expliquei, está aqui nesse slide, né? E agora, a gente entra na quarta camada, arquitetura de quatro camadas, que é o modelo que a gente usa hoje, né? E evoluindo para N camadas. Então, vou explicar o da quarta agora e depois explico o que seria essa quinta. Então, qual a ideia da quarta camada, né? Eu tenho agora a figura de um banco de dados centralizador, eu tenho a figura de um servidor de aplicação trabalhando só com a parte lógica de regra de negócio, de tratamento das informações, e tem um cara agora só para fazer a apresentação. Então, no lugar de eu ter tudo aqui dentro dos meus clientes, agora eu só tenho um único cara que é um agente, que é um navegador. Então, o que que o navegador faz? Ele renderiza a página que vem do servidor web. Então, dentro do servidor web, agora eu tenho a minha parte visual, que é a minha aplicação, né? Que ela baixa aqui para as máquinas e você consegue estar, né, interagindo, mandando as requisições. Então, agora eu converso direto aqui com o meu servidor web que tem a minha apresentação. E eu não preciso mais me preocupar em estar atualizando versões de aplicações em clientes. Por quê? Porque a aplicação está aqui, ó, junto claramente com os outros caras que têm as partes específicas para isso. Mas quando eu solicito uma página, né, vem aqui no servidor, claramente você vai ter que ter um endereço, e ela baixa para cá e você interage com ela, certo? Então, eu tiro todos os problemas do cliente. Aqui fica rodando o quê? Um navegador, pode ser um Firefox, um Chrome, o que for. Baixa a página, que essa página pode interagir com a regra de negócio que tem aqui para manipulações, que por sua vez pode vir no banco de dados, né, se for necessário. Então fica tudo muito bem separado, né? Cada camada fazendo, né, a sua responsabilidade e tira toda a responsabilidade do cliente. Então, uma vez que eu alterei a aplicação, o navegador vai baixar e já está com a aplicação mais atual. Então, não vou ter divergências de aplicações, como no caso
eu poderia ter quando eu tivesse no 2 ou 3 camadas, certo? Beleza? E o que é o N camadas, né? O N camadas, pessoal, a ideia de que eu possa ter múltiplos servidores fazendo múltiplas coisas. Então, poderia ter um servidor só para trabalhar com parte de arquivo, servidor só para trabalhar com a parte de upload de imagens, servidor só para trabalhar com a parte de e-mails. Então, aí é onde chega a ideia das N camadas, em que eu posso pegar um servidor para trabalhar com cada parte. Então, eu deixo bem isolado, né, cada parte da minha aplicação web. Então, assim, eu tiro a responsabilidade de, por exemplo, o servidor web ter tudo. Aí eu posso tirar mais ainda. E assim eu vou minimizando, né, os possíveis problemas também que possam vir aparecer nesses servidores. Certo? Aí aqui está a explicação que eu falei. Né? Cliente, um navegador, apresentação, servidor web, então a parte gráfica, parte de regra de negócio, né, no servidor de aplicação, e os dados na parte do servidor de dados. Certo? O cliente do Facebook seria o navegador. O cliente do Facebook seria esse servidor web, né, onde está a página do Facebook. Então, o navegador é o navegador mesmo que a gente está online aqui. Eu estou no Firefox, eu estou aqui no caso do Chrome. Então, eu uso o Chrome para chegar lá no meu cliente do Facebook. Certo? Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais aí nas páginas web, né? Então, a gente pode ter um determinado usuário, né, que interage aqui por meio do computador dele, na casa dele. Ou então, eu posso ter um usuário que está interagindo em uma determinada universidade, né? Posso ter um outro usuário que também está interagindo em uma determinada universidade, né? Porque uma vez que, por exemplo, ele acessa um determinado site, nesse site, né, que por meio da internet, ele pode conter links, né? Nada mais justo, por exemplo, até, por exemplo, você chega lá no FC Crateus, aí tem lá, edital do PID, edital disso, vai ter o evento do FIT, aí você clica, quando você clica, ele direciona para outra página. Nada impede também, por exemplo, de você acessar determinada página de Crateus e ele linkar lá para o Facebook, ou então lá para o Instagram, vamos supor que tem a página do campus lá, né, linkado com as redes sociais. Então, posso sair de um determinado domínio, né? Domínio aqui no caso UFC, ufrn.br, e ir lá para o w3.org, nada impede, né? E a web ela é toda direcionada nesse sentido, né? De links, né? E um negócio chamado, né, hipertextos, que a gente vai ver. Então, toda a parte de apresentação, né, da web, né, esquecendo a parte mobile, focando só na parte mesmo de construção de aplicação web, né? Ela tem um negócio chamado apresentação, certo? Em que eu tenho navegadores que fazem essa interpretação para mim, por exemplo, pode ser um Firefox, um Chrome, um Edge, um Internet Explorer, um Safari, o que for, que essas páginas elas são todas construídas com a linguagem de marcação HTML. Agora, na versão mais atual, o HTML5. Então, o HTML5 ele vai ser responsável pela parte estrutural do teu site, né? Que ela contém os formulários, as imagens, os botões, os cabeçalhos, os rodapé, o que for, né? Então, a parte estrutural é delegado para esse carinha aqui. Então, a partir dele que você vai conseguir estruturar seu site. O CSS, que no caso nem está aqui, ele está na parte da customização, né? Então, se eu quero customizar o meu site, quer customizar, botar uma cor, botar para, por exemplo,
um negrito em determinada palavra. Não dá para fazer isso no HTML, mas fazer uma coisa mais específica. A botar, por exemplo, um efeito, né? Um CSS3 já dá para fazer essas coisas. Uma borda, né, mais colorida, mais alguma coisa. Então, toda a parte de customização que você venha fazer no seu site, ele é delegado pelo CSS, né? E o JavaScript é quem faz a parte de interações, né? Então, HTML é estrutura, o CSS ele customiza e o JavaScript ele faz a parte de interação. Então, por exemplo, se eu clicar no botão e quero que ele vá lá para baixo, né, do meu site, ou então que ele faça alguma ação de um alerta, é um JavaScript que, por exemplo, eu faria. E todas as ações de HTML, CSS e JavaScript, elas são entendíveis pelos navegadores, né? Então, toda a parte de apresentação vai ser rodada aí nesses caras. A apresentação está relacionada só mais à parte de HTML e CSS. JavaScript é a parte mais de interações. Aí o que vem a ser o protocolo? Eu já até falei um pouquinho ontem. Vocês vão ter que saber o que é um protocolo. Então, o que é um protocolo? Aí um pouquinho para a parte de redes, né? Basicamente, uma forma, né, de acordo entre duas partes. E para ter esse acordo, eles têm algumas regras, né? Então, isso abstraindo para a ideia do que é um protocolo, né? Então, existe N protocolos na web, certo? Na parte de conexão, na parte de redes. E a específica, onde as páginas web trabalham, é com o HTTP, né? Então, os protocolos, né, tá aqui lendo um pouco, ele vai possibilitar tanto a parte de conexão, como a parte de comunicação, como a parte de transferência de dados entre duas entidades. Então, se eu tenho duas entidades que usam o mesmo protocolo para conversar, então elas sabem como interagir. Então, é o que eu falei da parte dos acordos, né, das regras do acordo. Então, eu uso o protocolo, que é ideal para eu fazer aquela ação que eu quero naquele momento. No caso do HTTP, ele é o protocolo básico da web, é um protocolo de transferência de hipertexto. Então, lá no navegador, né, e nas páginas web, tem uma conversa de HTTP de quem está requisitando, de quem está respondendo, no caso do cliente do servidor, certo? Que ele vai te mandar, né, hipertextos. O que são os hipertextos? Está dando para os slides. Nada mais é do que documentos, né? Não tem uma regra de como elas são estruturadas, no sentido de ligações. Mas ele pode ser qualquer coisa, né? De tal forma que ele pode ser uma imagem que linka, por exemplo, com um botão, que linka, por exemplo, com um campo, e tudo isso daí são hipertextos, né? Porque eles podem ter a ideia de serem, por exemplo, assim, com mais poderes, né? Em que ele consegue, por exemplo, estar linkando uma ação com outra, certo? Não um texto corrido, como, por exemplo, um texto normal, que é de cima para baixo, né? Da esquerda para a direita, e a gente sempre vai folheando, passando uma página a outra. O hipertexto, ele tem a ação de pegar um link, aponta para cá, um outro link que aponta para cá, um outro link que aponta para cá, um botão que aponta para um outro canto. Então, não tem uma ordem de leitura, posso dizer assim, né? São vários elementos de ligação, né? E o HTTP é responsável por fazer essa transferência. Então, quando eu faço uma requisição em determinada página, eu uso o protocolo HTTP para poder fazer essa consulta, né, e ele me entregar essa sequência de hipertextos que estão dentro do meu HTML, certo? Mandar a mensagem aqui. Sai. Professor, Na verdade, o Alex levantou a mão, Amada. Quem? eu? E aí, Wellington? Você tem alguma diferença entre o HTTP e o HTTPS? Pronto, o HTTPS é o que a gente chama do protocolo HTTP seguro, né? Então, tem alguns domínios que eles pedem essa segurança a mais. Então, eles usam de certificados,
usam de uma série de ações para garantir que o cara que está fazendo a ação de requisitar, ele também é seguro para estar fazendo e mandando as mesmas informações para ele. Então, é totalmente diferente nesse sentido. Porque ele tem um carinho a mais que é a segurança, esse S da segurança. Certo, certo. Obrigado. Sim. Vamos lá. Então, a comunicação web, né, ela é toda feita através desse HTTP, que faz essa transferência de mensagens. E tem um cara que está requisitando e um cara que está respondendo. Como eu já falei, que é o que requisita? Os clientes. Então, tem que ter um cliente HTTP, né, que está fazendo essa requisição, a gente chama aqui de request, do inglês. E tem um cara que está respondendo, que é o meu servidor. Então, ele faz os responses, certo? Então, geralmente o cliente HTTP é o quê? É um navegador. Mas nada impede, por exemplo, de ser um celular. Nada impede, por exemplo, de ser um Postman, um Insomnia da vida. Contanto que ele faça requisições, né, HTTP, certo? Então, o cara que está respondendo, ele também tem que responder com um HTTP. Então, tem como as mensagens são escritas, né? Quem vai pagar o rede ou vai pagar ainda, vai ver lá que tem a forma da mensagem que eu estou mandando, o HTTP, né? Mensagem por meio desse protocolo. Tem que botar o verbo, tem que botar o caminho, tem que botar a versão. Tem uma série de parâmetros, né, que você coloca para poder mandar a mensagem. Mas isso, pessoal, é transparente. Quem é que faz isso? O navegador, né? Para você, usuário, tanto faz o que está acontecendo lá de baixo. Você só quer o quê? Usar a aplicação. Então, a parte de requisições é toda feita pelas bibliotecas, né, e pelo sistema que você estiver utilizando. Então, o que é requisito? Né, um navegador, pode ser, aqui é um exemplo, né, quem responde pode ser, por exemplo, um Apache HTTP/SERV, né, que é bem utilizado. Então, o que é o protocolo? Né, ou Internet Protocol, que é o protocolo IP. É basicamente o protocolo um dos mais importantes, né, da arquitetura TCP/IP, que ele serve única e exclusivamente para fazer a parte de localização de computador na internet. E ele faz isso através de endereço IP, que nada mais é do que números, né, separado por pontos, que a partir disso daí eu consigo localizar um determinado máquina na rede. Né? Posso estar tanto na minha rede local, como, por exemplo, também na minha em uma rede distribuída que eu vá saber o IP, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, né, que eu estou no Windows, ipconfig. Então, por exemplo, aqui se eu der um ipconfig, eu consigo saber que, por exemplo, a minha máquina na minha rede é 192.168.1.3. Então, são números, né, separados por pontos. E a partir dessas numerações, eu vou chegando a determinado endereço. Aqui na minha casa, se eu tiver uma outra máquina conectada também, ela vai ser esse mesmo começo aqui, o 9268.1.10.7. Esses números aqui podem ser aleatórios ou você pode amarrar isso quando você faz uma determinadas configurações, né? Então, esse é o endereço IP, e é através dele, né, e do protocolo IP que você consegue, né, chegar em determinada máquina e pedir um determinado serviço, certo? O que é o DNS? O DNS é o cara responsável, é o sistema de nome de domínio, de facilitar o que a gente vê hoje, como, por exemplo, a gente chegar lá, sai da Google, www.google.com, e ele chegar no endereço da Google, chegar no IP da Google e fornecer a página, né, lá da Google para eu fazer minhas consultas. Então, através do DNS, né, que tem um serviço hierárquico de tabelas com os nomes, que eu consigo descobrir que um determinado nome, né, legível para mim, que google.com é legível.
eu consigo chegar, por exemplo, em um determinado endereço, 200, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa. Certo? Então, o DNS é o cara que faz isso para mim. Né? Ele faz esse trabalho pesado de encontrar os IPs de determinados locais, né, que são de fáceis leituras para humanos. Porque, por exemplo, é extremamente difícil decorar um IP como esse, né, 200.255.126.219. Talvez o Ayrton consiga, porque trabalhei nas redes, né? E acho que ele só consegue mapear do campus. Aí imagine mapear todos os IPs de todos os endereços que eu quero. Isso é inviável, né? Até porque são muitos. Então é bem complicado e o DNS ele faz isso para a gente, né? Ele é basicamente, né, uma arquitetura que ele é disposta em vários cantos do mundo, né? Com vários servidores para poder fazer essas consultas e um vai consultando um no outro até chegar no local que a gente quer. O que são as portas, né? As portas são o que mapeiam o serviço. Então, eu tenho o endereço IP, que é o endereço da máquina, né? Que tem vários serviços. Eu posso me utilizar do DNS para eu poder fazer uma consulta sem precisar desse IP, né? Mas vamos supor que a gente só tem um IP. Usando do IP e usando de uma porta, pessoal, eu chego no serviço que eu quero, né? O serviço é qualquer coisa. A 80 é a padrão da web. Então, quando eu não consigo, na verdade, quando eu não coloco a porta 80, né, nas minhas requisições, ele já cai na padrão que já é a própria página web que você está acessando, naquele endereço, né? As outras, essa por padrão é 80. Então, quando você não coloca 80, ele já cai na 80. As outras você tem que especificar. Então, aqui geralmente está associado a uma Apache, né? HTTP, então Tomcat. Então, por exemplo, a 5432, que está na Tomcat, aqui no caso eu mapeei para 5433. Nada impede também de alguns serviços que tem essa porta padrão, né, de uso, também ser modificado. Isso aí você também consegue fazer. É sempre bom, interessante você utilizar a porta padrão de determinado serviço. E cada serviço, pessoal, ele tem uma porta, justamente para quando um determinado requisitor, um determinado cliente consiga chegar ao que ele quer, né? Então, por exemplo, se eu quero acessar o banco de dados do Postgres, eu vou na 5432, né? Como é que eu vou saber que, por exemplo, o meu banco de dados está na 10.000? Não tem como, ao menos que eu diga que está na 10.000. Então, por exemplo, para acessar o banco de dados, no caso, vamos supor que estou no meu caso, que eu botei o Postgres para na 10.000. Outra pessoa só vai poder acessar o meu banco de dados se eu disser para ela que a porta é 10.000. Se não, ela vai procurar onde? Na 5432. Então, vários serviços já têm as portas deles padrões, né? Não dá claramente para a gente mapear todas. Tem algumas que são fáceis de lembrar, até questão de concurso isso, né? Ah, qual é a porta padrão do acesso remoto? Olha lá, 22. Ou então, por exemplo, para fazer um FTP, né? Aí já tem uma porta, acho que é a 20 a 21. Então, cada porta você vai mapeando por determinado serviço, né? A do Postgres, 5432, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu botar www.google.com, se eu botar 80 aqui, ele sempre vai cair na Google. Então, essa é a porta padrão. Do mesmo jeito, por exemplo, se eu fosse acessar o Postgres, ele já tem a porta padrão 5432, eu nem precisaria estar colocando. Então, portas padrões a gente também não coloca. As portas específicas, a gente também tem a necessidade de colocar. Então, cada porta, né? Outro detalhe, né? Antes que eu esqueça, elas são únicas. Você não consegue ter dois serviços na mesma porta do mesmo computador. Por quê? Porque senão vai dar conflito. Então, se uma porta já estiver em uso, você tem que procurar outra porta, certo? Então, tem até um range de portas que você deve estar trabalhando, não é todos. Por exemplo, da 0 até a 1023, né, é específico, até do próprio computador. Aí já tem outras portas que já são liberadas. Então, esse é o padrão, né?
endereço da máquina, mapeada pelo IP, a porta especificada mapeia o serviço. Então, no computador, qual serviço que eu quero? Então, eu preciso saber o IP e a porta. Né? Que até muitos alunos aí fizeram trabalhozinho de socket, né? Na cadeia de sistemas distribuídos. Aí viram isso. Você tinha que criar uma porta para aquela máquina. E aquela porta fazia o serviço que você queria. Né? Tanto faz como ele. O que, é que ele tinha que fazer, né? Claramente estava especificado na prática. Tá aí, ó. Aí, do MySQL, 3306. Então, cada porta tem os seus padrões. Né? O FTP, elas são duas, né? A 20 e a 21. Um é para conexão, transferência de dados, outro para controle. Cara, se eu não me engano, Rodrigo, é 65.500 e alguma coisa. Então, é o número máximo também. Vamos lá, Ederson. O que importa, de fato, Rodrigo, é você não pode invadir do 0 até a 1023, peças são específicas. Né? As outras você tem que ter cuidado para saber se o seu serviço pode estar lá. Tem as aplicações rodando, mas do próprio computador. Ele estava aberto, mas acho que desistiu. Vamos lá. Então, o que é o serviço web? Nada mais é do que um serviço que roda naquela porta. Né? Então, o serviço que obrigatoriamente ele tem que ser um HTTP, né? Para poder fazer a transferência do conteúdo para os clientes. Então, o que vocês têm que ter na cabeça? Eu quero fazer um serviço web. Então, ele tem que ser estritamente HTTP, porque ele vai transferir hipertextos, né? Mas isso é padrão. E tenho que escolher uma porta, que essa porta vai mapear para o que eu quero. Né? Geralmente a porta, né, não é nem tão importante assim. Né? Até por conta que hoje a gente está utilizando muito de base REST, né? A porta vai ter para eu poder subir o meu sistema web. Então, o sistema web, né, o servidor web, quando você vai subir ele, vocês vão ver isso, ele tem uma porta. Então, por exemplo, a 8080, a 8081, né, que é até o do Apache HTTP. Né? E nesse servidor que você está subindo, né, vai ter o serviço. Então, o serviço aí tem que ser o quê? HTTP. Certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, é uma ilustração básica, né, de tudo isso que a gente já conversou aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, eu tenho, né, dois lados, que o cliente, né, e o servidor. Então, imagine que eu tenho um cliente, né, um navegador. Então, ele é, por exemplo, um cliente HTTP, né, como eu já expliquei. Então, eu falei que ele sempre o que ele abre, né, e finaliza a conexão. Então, se ele abre uma determinada conexão para um determinado endereço, porque ele quer uma determinada página, né? Então, ele precisa dizer o quê? O endereço e a porta. Então, eu preciso do IP, né? Ou do DNS, né? Daqui da nomenclatura dele, e a porta. No caso aqui, né? Se eu fosse fazer a solicitação, bastaria botar www.xyz.com, né? Não precisaria nem dar 80. Então, 80 aqui já está explícito, né? Então, vamos lá. Abrir a conexão, né? Que lembra muito o socket, né? Dizendo o IP e a porta. Aí aqui finalizando. Então, vamos lá. Abrir a conexão, beleza. O servidor é capaz de me responder, certo? Então, ele não morreu, está lá funcionando tudo direitinho. Depois que eu abrir a conexão, eu tenho que requisitar o que eu quero, né? Então, quando eu quero requisitar o que eu quero, eu preciso passar o verbo, né? A gente vai ver isso aqui na aula de hoje. O get é o verbo para trazer informações. Então, quando eu quero pedir, baixe essas informações para mim, né? Eu faço um get. Então, para eu dar um get passando o recurso que eu quero, então o recurso é o quê? A página principal. Então, já adianto, né? Quando vocês forem criar aplicações de vocês,
A página padrão de início é a de index.html. Então, quando eu abro isso daqui, sem passar o barra index.html, ele já entende também, é um padrão dele, de que ele tem que baixar a index.html, porque é a default, né, padrão. Então, o get traga esse recurso utilizando essa versão da HTTP. Fiz a requisição, né? Ele vai procurar exatamente na porta 80, então porta de serviço 80, achou. Então o servidor HTTP lá rodando. E ele vai buscar a página que eu quero. Qual é a página que eu quero? A index.html. Ah, a página index.html está aqui, né? Então eu vou responder. Então eu respondo com o mesmo protocolo, né? Porque é assim que eles conseguem conversar, porque é a mesma versão. 200, porque foi ok a requisição, então tem conteúdo e estou mandando esse conteúdo e jogo essa página para cá. Então, o cliente agora ele tem a página web, né, para poder fazer as interações que ele quiser. Finalizou, respondeu, fecha a conexão. Então, você não mantém a conexão quando está fazendo na requisição de HTTP. Você abre a conexão, fecha. Vou baixar outra página, Amado. Abre a conexão, requisito, receba a resposta, fecha a conexão. Vou abrir outra página, Amado. Não pode ser no mesmo site, tanto faz. Abre a conexão, faz a requisição, tem uma resposta, fecha a conexão. Isso num ciclo, certo? Beleza? Até aí? Porta 500, 5000, 5001. ASP.NET, tá? Do ASP.NET. Vamos lá. Então, ó, quais são os métodos mais básicos do HTTP? Eles não são, pessoal, eu já adianto, exclusivos, esses quatro. Tem vários, né? Cada protocolo ele vai surgindo mais métodos. Então, além desse, tem o do option, tem o do head, tem o do patch, tem vários, né? Por que que eu deixei esses quatro? Porque são os mais importantes, né, na disciplina e o que vocês vão utilizar direto. Né? Os outros vocês podem até utilizar, mas é muito difícil, assim, um caso assim, quase exclusivo para vocês usarem ele, né? O option, né, para verificar quais são os métodos que são capazes de aquele servidor retornar o patch, por exemplo, para atualizar um determinado recurso de um determinado elemento, né? O head para mandar os cabeçalhos. Então, vamos ficar presos a esses quatro, porque esses vão ser os importantes, tanto na disciplina, né? Como no uso cotidiano de vocês como desenvolvedores web, que é o de get, o de post, o de put e o de delete. Vai ter um outro momento, quando eu for fazer a aula de REST, que a gente vai comentar novamente sobre eles, né? Mas o que é que um get faz? Um get, ele traz, como eu até expliquei no último slide, né? Ele traz informações. Então, quando você tem uma determinada informação no teu banco de dados, tu tem uma determinada página, se tu quer baixar aquela página, se tu quer baixar aqueles dados, né, tu vai fazer um get daquilo ali. Então, get, estou pedindo informações do servidor, certo? A requisição de pedir. O post é uma requisição de enviar. Então, se eu quero, por exemplo, mandar dados, né, para o meu servidor para que ele faça a persistência desses dados no banco de dados, eu sempre vou mandar os dados junto com a requisição de post. Certo? Então, o cliente, ele pega, ó, tá aqui os dados, envia isso aqui para esse IP e essa porta, então para esse endereço. Então, eu faço isso mandando com um post. Quando eu uso o PUT, é para fazer a atualização, né, de todos os elementos daquele recurso. Então, eu também tenho que mandar os dados. Então, quando eu quero fazer uma atualização, um update, né, dos elementos que estão lá no banco de dados, eu tenho que mandar um PUT. Então, mando todos os dados, né, que eu vou querer alterar, junto com a minha requisição. E o delete, né, autoexplicativo, ele deleta. Então, preciso especificar qual elemento eu quero estar deletando lá no meu banco de dados, lá no meu sistema.
Então, o get traz informações, o post coloca, o put atualiza e delete deleta. É o nosso famoso CRUD, né? Create, read, update, delete. Tá? E para cada requisição que a gente faz com esses métodos, né, a gente tem respostas, né? Como até aqui nesse slide, né, tá aqui a resposta, 200. Então, o HTTP, ele vai me trazer um status code, né, de resposta, né, um código de resposta para minha requisição, né? E cada resposta, né, ela é categorizada como níveis, né, de retorno. Então, por exemplo, se for começando com 1, ela é única e exclusivamente de informação. Tá? Tem um título de informação. Então, tem pouquíssimos códigos começando com 1. O 2, XX, né? O código 200, código 203, código 204. Então, por exemplo, eu estou classificando aquele ali como um sucesso. Cada um deles vai sendo especificado. Até para que esse local aqui, eu vou abrir para mostrar para vocês. Que tem especificando cada um dos códigos, né? Ah, então o 300 é para redirecionamento. Então, por exemplo, eu fiz uma requisição para um local e esse mesmo local está redirecionando para outra página, porque, por exemplo, eu já saiu do ar, né? Está na nova versão. Então, 300. 400 é, por exemplo, da erro de cliente. Ah, por exemplo, dá o 404. Né? Você pediu informação, mas não tem. Então, dá not found. E o 500 é quando nem o servidor responde, né? Então, está com erro no servidor. Então, o servidor não está conseguindo responder a informação ao pedido do cliente. Então, são essas 5 categorias para os códigos de resposta. Então, aqui as mais comuns, né? A 200, requisição completa, né? Foi um sucesso. Ok, que ele retorna. 400, bad request, né? O pedido não pode ser entregue devido à sintaxe incorreta. Você mandou a requisição, mas você não mandou corretamente conforme que ele esperaria. 401, é não autorizado. Você fazer o que você está querendo fazer lá no sistema, né? Você não é um cliente autorizado. 404, não encontrou o recurso que você queria. E o 500, né? Erro, né? Aconteceu uma condição inesperada. Vocês vão ver bastante coisas aqui, ó. E 500, quando você estiver programando, né? 401, só se, por exemplo, tiver algum lance de autenticação no sistema. 404, você já deve ter visto várias vezes aí na vida de vocês, né? Ah, o requisito é uma página e não aparece. Então aqui, deixa eu abrir esse link para vocês. Ó, aqui já traz algumas, ó, sem, continue. Aqui a de 201 foi criado determinado recurso. 204 fez a aquisição, mas não tem nada de resposta, porque era só. A gente usa geralmente isso aqui no delete. Só em detalhe, essas aquisições aqui, né, só adianto, que vocês vão também criar o sistema de vocês retornando esses status code. Então, vocês conseguem também estar retornando isso, né? 300, ó, redirecionamento. Então, aqui está uma documentaçãozinha para vocês lerem, né, caso tenham curiosidade. O que são os cookies? Né? Não sei quem já ouviu falar em cookie, mas um cookie nada mais é do que uma pequena quantidade de informações, né, que é armazenada no seu cliente, no seu navegador. Então, até a tradução é biscoito. Né? Então, seriam pequenas informações que você guarda do lado do cliente, né, quando você está interagindo com um determinado sistema. Para que eu uso essas informações, Amado? Você pode usar para várias coisas, né? Uma delas, que é até um exemplo clássico que eu gosto de usar, é quando, por exemplo, você está usando, está no e-commerce e você vai lá e fazer uma compra, né? Aquela sacola de itens. Aquela sacola de itens, pessoal, é o cookie todo. Porque lá você consegue guardar pequenas informações do lado do seu cliente. Ah, vou comprar, por exemplo, uma blusa tamanho M, marca tal, preço tal. Então, esses dados todos são guardados do lado do cliente, certo? Então, é assim que, por exemplo, você consegue também estar atualizando uma determinada página, né? E não pede uma informação, justamente por isso, porque
Em algum local na sua máquina está sendo guardada aquela informação. Então, essa informação pode ser guardada na forma de um cookie. Então, ele pode ter vários campos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um cookie, por exemplo, daqui do domínio tons cassino, desse recurso aqui, então está na raiz. Aqui seria, de fato, os dados que está guardando, por exemplo, aqui um ID, customer, um determinado ID. E também você pode especificar em que data, até que data aquele cookie vai ser válido. Então, por exemplo, eu estou na sacola de itens. Pode ser que não faça sentido nenhum aqueles itens ficarem ali por mais de um dia. Por quê? Porque, por exemplo, os preços atualizam. Então, eu posso botar um dia, uma data de expiração daquele cookie. Ele também, por exemplo, pode ser para um acesso seguro. Então, por exemplo, teria que ter um. Até lembrando um pouco do HTTPS, que eu não lembro o nome dele. O Wellington falou, né? Então, por exemplo, para um ambiente seguro, então teria, por exemplo, que estabelecer uma conexão segura também. Então, tem vários campos que podem ter nesses cookies. E cada um desses aqui, pessoal, é um cookie, cada linha. Então, aqui já seria de outro site, aqui já é de outro site, certo? Deixa eu ver se tem algum aqui armazenado. São cookies. Pronto, aqui no da Google, docs.google.com. Então, desse domínio, eu tenho tudo isso aqui guardado. O name dele, o valor, o domínio, o path, quando vai expirar o 2022, se é seguro ou não. Então, aqui só para conexões seguras, né, prioridades. Então, uma série de informações que ele vai guardando. Perceba que cada um desses aqui é diferente, ó. Então, se tiver o do mesmo nome, né, que aqui é o campo-chave, né, e aqui seria o valor, ele vai sobrescrever aquele cookie, certo? É só mais para ilustrar para vocês. A gente vai ter uma aula só para falar dos cookies, né, botar a mão na massa mesmo. E o que são as sessões, né? As sessões, os cookies é quando eu guardo do lado do cliente. A sessão é quando eu guardo do lado do servidor, né? O protocolo HTTP, pessoal, ele não guarda estado, né? Então é o que a gente chama de stateless. Então, por exemplo, se eu faço uma requisição ao cliente com um determinado servidor, tanto faz, tanto faz se é o mesmo cliente ou não. Para ele é indiferente. Tanto faz, por exemplo, se é eu, ou é o Wellington, é o Ayrton que está fazendo a requisição por servidor. Ele encara como pessoas, né, diferentes. Por exemplo, se eu, Almada, fizer 10 requisições e eu, Wellington, aí tem mais 7 alunos fizerem 10 requisições, para o HTTP é como se fossem 10 pessoas diferentes, dos dois casos, né? Ou eu fazendo 10 ou 10 pessoas diferentes de fato fazendo as requisições. Ele encara como sendo pessoas diferentes sempre. Então, para guardar essa informação, eu uso de sessões, né? Então, as sessões é quando eu faço uma requisição, é armazenado, né, do lado do cliente, do lado do servidor, a informação, que é uma identificação, e do lado do cliente também é guardada a informação, né? Então, do lado do cliente é guardado o que a gente chama de session ID, né? E sempre quando eu requisitar aquele mesmo sistema, né, se for ainda válido aquela sessão, aí o que acontece? Aí eu posso entrar naquele sistema sem, por exemplo, não necessariamente fazer uma novo login. É o que acontece, por exemplo, no Facebook, não é? Quem acessa aqui o Facebook pelo navegador sabe que ele não precisa estar botando direto as credenciais dele. Por quê? Porque tem uma Session ID armazenada, né, no sistema para que ele já faça o papel direto, né, identifique que aquele cara ainda existe e ainda está válido. Então ele não precisa estar sempre fazendo aquele login. Igual, por exemplo, aqui quando eu mostrei, ó, Session Docs. Aquele lá eu vou armazenar com um cookie. Ó. E tem o que a gente chama aqui, por exemplo, de SSID.
Então, seria, por exemplo, algum cara como esse, né, que está guardando um determinado elemento, né, que faz o match, né, com o servidor, identifica que, por exemplo, eu ainda estou logado, certo? Aqui no caso do Session Story, não estou guardando nada, deixa eu ver se está no Local Story. Pronto. Aqui no meu Local Story, no próprio armazenamento local, esse tem um Session ID aqui, tem não. Então, ele está guardando todo aqui no cookie mesmo, certo? Então, seria uma identificação que o próprio servidor manda para o cliente e estabelece uma relação entre os dois. Então, é assim que, por exemplo, eu acesso, por exemplo, aqui o Google, né? Vou acessar aqui o Drive, né? Acessei aqui o Drive. Então, ele já entra diretamente no Drive. Para acessar o Facebook, ele já entra diretamente no Facebook. Então, não preciso ficar fazendo login constantemente. Até uma coisa que acontece no Siga, né? O Siga, quando você sai de uma aba para outra, né, ele já morre. Então você sempre tem que ficar fazendo lá, estabelecendo a sessão, sempre estar fazendo o login, né? E não tem essa relação de sessão duradoura, né? Beleza? Então depende do sistema. Você pode estabelecer uma relação ou não. Geralmente sistemas que têm logins que fica uma coisa assim meio chata de você estar fazendo, né? Login, login, login direto, aí ele já estabelece essa relação. Certo? Até aí. Qual é a diferença? Flock. Conhece? Não, Amado, eu não, né, porque alguém perguntou qual é a diferença, mãe, aí eu tava perguntando para a pessoa se ele tá perguntando se é qual a diferença de cookie e flock. Ah, mas não sei o que é o Flock, não. Se você puder falar aí. É a nova alternativa da Google ao cookies. Não. A Google criou a nova alternativa que é para poder a questão do como é que diz? De compartilhamento agora fugiu a palavrinha. Dos dados de navegação dos usuários, Aqui, entendeu? ó. São novos cookies. Deve ter alguma otimização a mais. Né? É só questão burocrática mesmo, né? Aí ela quer forçar, tá querendo empurrar o povo. É até uma coisa que eu comentei na aula de sistema distribuído, né? Que geralmente o pessoal gosta de fazer. Mudar o nome das coisas. Né? Dar um novo nome aos bois. Vai ser na mesma coisa. Nada impede de ser alguma melhoria, né? Deve ser alguma melhoria que tenha, né? Pode ser mais alguma coisa de otimização, se usar o Flock ele vai ser mais rápido. Mas o Coco é uma coisa tão difundida, cara. É difícil eles mudar, né? É, Mas também não acho possível, até porque a Google é a Google, né? porque assim, quando a gente geralmente navega e aceita os cookies, né, em um determinado site, você está aceitando que aquele site ele compartilhe as cores que você visualizou com outros navegadores. Uhum. Aí, isso possibilita algumas empresas a fazer ofertas para ti, tipo, tu visualizou, porque quando a gente visualiza, digamos, eu busco lá no Google, ou entro no site e eu visualizo uma batedeira, aí fica aparecendo as batedeiras para a gente, quando a gente abre novamente. Eu vi aí que tem a relação com o anúncio, né? Pronto. Aí, o Google quer implementar o Flock para poder, tipo, ele, em vez de identificar a pessoa, ele identifica, tipo, um grupo, e agrupa. É uma coisa muito louca. E eu Até esse Flock é de tipo de neve, né? Flock de neve. Então pode ser alguma relação com mexendo com nuvem, agrupamento de informações realmente. Não, com certeza é agrupamento de informações. Para facilitar a telemetria deles, né? Isso. Mas vários projetos baseados no Google já noticiaram que eles vão recusar
esse Flock, o Chromium, se eu não me engano, e algumas outras empresas. Eles não estão aceitando esse Flock que a Google quer implementar. Sim, sim. Vai dar resistência, né? Inclusive o Firefox, alguns navegadores já se pronunciaram dizendo que não vão aderir. Mas a Google, né? Quer A Google é a Google, né? Ele quer lucrar, né? Rodrigo, quando eu faço as interações nas páginas, né? O que acontece? Eu estou mandando informações, né? E tem algum agente lá coletando essas informações, mandando para o sistema, para depois, né, ele entender, né, que eu gosto daquele determinado objeto, para depois ele ficar fazendo as sugestões, né? Então, os cookies é quem faz esse meio de campo aí para a gente. É eles quem fazem esse link. Vamos lá. E o que é o URL, né? É como a gente consegue fazer a localização de determinado recurso. Então, é por meio das URLs, que é justamente aquele .go.br barra alguma coisa, né? É como a gente vai transferir, seria o protocolo, né? E onde a gente vai encontrar aquele recurso. Então, aqui, por exemplo, né? O protocolo padrão da web é o HTTP. Então, o HTTP, a máquina está mais relacionada aqui ao endereço IP ou ao DNS. A porta, né? Como eu até expliquei para vocês, a padrão, geralmente ele está aqui implícito, né? Então, aqui seria a porta 80, né? Então não está apresentando, por isso que ela não aparece destacada. O recurso não é terminado a página do meu site. Então, por meio da URL, né, eu consigo chegar em um determinado arquivo. E o que é o MIME? Multipart, Internet, Mail, Extensions. São basicamente, né, o tipo de dados recebidos pelos browsers para representar uma determinada informação na sua tela. Então, por exemplo, é assim que eu consigo identificar que determinado conjunto de bytes de informação é uma imagem. Então, que aquele conjunto de bytes é um arquivo HTML. Ou então, que aquele conjunto de bytes é esse carinha aqui que é mega importante, o JSON. Então, eu consigo mapear e dizer para o browser que, quando você receber isso aqui, isso aqui é um PDF, viu? E esse PDF você tem que... Ele sabe como tratar. Então, o browser ele tem que ter um determinado agente que ele saiba como... Isso aqui é do próprio browser, então não estou falando de web. Então, o navegador ele tem que ter os agentes responsáveis por saber interpretar o que está chegando, né? Se você não disser que aquele dado ele não vai adivinhar. Então, existe na requisição, né, na resposta, na verdade, o que aquele dado que está chegando é. Então, agora está chegando o JSON. Então o JSON eu sei como é que faz. Agora está chegando o HTML. HTML, renderiza assim. Essa imagem aqui, esse blocozão aqui de bytes, sei como é que faz, para jogar ele aqui nesse canto, né? Então, no browser, né, ele precisa desses MIME types, isso aqui é tudo feito debaixo dos panos, claro, que informam o tipo do dado. Então, por exemplo, para imagens, né, seria um image barra JPG, ou então um PNG, a extensão que for. Texto barra plain, então aqui é um texto claro, né, sem nenhum tipo de customização. Aqui é um texto barra HTML. Então, aí tem alguns dos MIME types. Então, deixa eu abrir aqui outros. Né? Aqui, só para vocês terem uma noção da quantidade de MIME types que a gente tem. Né? Então, deixa eu ver aqui. Todos aqui são MIME types. Que é o MIME type e a extensão. Então, se for um vídeo, tem o MIME type dele e o vídeo. Se for JSON, deixa eu mostrar para vocês. Então, application JSON. Então, são um arquivo JSON, então application JSON, então a extensão dele .json. Um arquivo Java, então texto x _java _source Java. E assim sucessivamente.
Então, para cada conjunto de bytes que vier, né, do servidor para o cliente, tem que especificar para ele que tipo de dado vai ser trafegado, né? Isso quando você está fazendo as renderizações. Então, lá da resposta, vai vir o tipo. A gente vai ver isso aqui também. E é isso. Então, essa imagem aqui é para finalizar, né? Tem até uma outra para mostrar que a quantidade de informações que a gente pode ter de tecnologias na web, né? Vai ter um Joomla, vai ter um Ruby, WordPress, Champ, Apache, Jet, JBoss, Struts, Java, JavaScript, HTML5, 3, Rails, PHP, Vue, Angular, é o mundo, né? Como eu expliquei na aula de terça, a gente não pode. Era ideal que a gente soubesse tudo, mas não tem como, é muita coisa. Então, o ideal é que a gente saiba os pilares da web, né? Não vá com essa sede ao pote de, eu tenho que saber tudo aqui, até porque é ruim também, por conta que você não consegue ficar bom em alguma coisa, né? Se você ficar indo para todo canto, você não consegue ficar bom naquilo. Então, é bom, às vezes, você focar em alguma específica, né? Dominar aquela, né? Porque aí você consegue dominar as outras também. Então, não precisa, se você está iniciando, agora eu vou começar o Ruby, aí depois o Rails. Aí na outra semana já está no Python, na outra semana já está no Go. Não é assim, né? Tem que ir com calma, vendo se, por exemplo, também aquela tecnologia ela tem artifícios suficientes para evoluir, né? Não adianta também você pegar uma determinada tecnologia e investir um tempo, 6 meses estudando, para, por exemplo, daqui 7 meses ela acabar, né? Então tem que ter um certo cuidado também com o que vocês se metem, né? Então tem várias coisas, cara, de, por exemplo, desenvolvimento móvel, que o pessoal se meteu aí igual um doido e não deu em nada, né? Então agora já está bem consolidada a parte do React Native, o Flutter, então coisas bem consolidadas de grandes empresas, não necessariamente coisas totalmente aleatórias que aparecem, né? Então tem que ter cuidado também com o que você se mete, né? Procurar às vezes ir nas coisas que são mais consolidadas. Ah, o Angular já está com um bom tempo aqui no mercado. Será que é interessante? Ou então eu vou para o React, ou então eu vou para o Vue, né? Então, tem cuidado com esse amaranhado de coisas, que até o porquê dessa imagem aqui, né? Às vezes a gente fica tão atrás de tanta coisa e acaba não conseguindo nem sair, né? Fica essa deadlock aqui de confusão. A gente tem tantas oportunidades, mas às vezes acaba a gente não aproveitando ao máximo. Então, cuidado com o que vocês também, né, pegam de tecnologias para aprender, certo? E é isto. Beleza? Então, vou disponibilizar. Arrumado. Faltou chamar Arnaldo agora. Amanhã, no máximo, né, eu coloco os 2 slides, né? Vou estruturar o SIGA e vou disponibilizar também as 2 aulas na playlist do YouTube, certo? Vou criar a playlistzinha, então amanhã eu organizo tudo isso daí. Beleza? Aí na próxima semana a gente já começa, de fato, a parte boa, né? A parte prática. Então já começa com um HTMLzinho. Beleza? Professor, Oi. hoje eu estava conversando com os amigos e a gente estava falando sobre o trabalho. E eu me perguntaram das tecnologias, eu não soube falar. O senhor pode repetir? Certo, né? Para a primeira parte, a gente não usa muito, praticamente não usa o Vue, né? Para o módulo 1. Mas para o grupo, né? Para o que vocês vão entregar no final, lá no último dia de aula, é o Vue, o cliente, Vue.js, lá que escrever. Se vocês já quiserem dar uma olhada. Vue.js, certo? É o Spring e para banco de dados português, né? Então, Spring não, o Node. Spring era na vez passada, Node.js. Professor, e o back vai ser em quê? Vai ser no Express. Node.js com Express. Amanda, eu esqueci de perguntar na aula passada.
Tem algum problema usar TypeScript ou não? Pode, se você se garantir. Beleza. Funcionando não importa, né? O TypeScript eu não vou botar objeção, não, certo? Beleza. Só vou botar objeção na tecnologia mesmo, né? Por exemplo, em Vue, o cara chega com um React. Em Vue, o cara chega em Angular. Então, pode ser no caso, o Henrique vai se desafiar aí com TypeScript, né? Então, o cliente tem que ser Vue, né? E o back tem que ser com Node.js com Express, certo? Aí o banco a gente usa o Postgres. Beleza? E é isso, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui. Né? Eu vou pedir para os que ficam aí para o projeto integrador 3, né? Permanecer na disciplina.